Hoje o nosso papo é sobre investimentos. Eu tô aqui com o Samuel Silveira, um cara muito legal do YouTube e do Instagram. Começou no YouTube, né? A gente tava falando disso agora. E agora tá bombando no Instagram falando sobre investimento para leigos. Exatamente. Que é o principal, não é? Exatamente. Se você não conhece ele, eu queria que, por favor, se descreva. Como você começou nessa área de investimento? Principalmente, qual a sua profissão? Você tem uma carreira? Além de ser um criador de conteúdo, como é que foi o seu começo? Ok. Primeiramente, boa tarde, né, a todos. Estou bastante feliz pelo convite, né? Me sinto bastante lisonjeado por esse convite, estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da experiência que eu estou tendo no ramo de investimentos. E espero que esse bate-papo aqui ele traga bastante resultado, agregue valor para as pessoas, né, que acessarem esse conteúdo. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho, bater um papo e que seja bastante produtivo para a gente aí, não só para nós aqui que está aqui, mas para todos que... Para todo mundo que quer aprender um pouquinho mais sobre investimento. E eu comecei a investir, propriamente dito, em bolsa, no início de 2019. Mas a minha vida inteira, eu sempre fui um excelente poupador. Tá? Apesar de ser um péssimo investidor até os meus 28 anos de idade, que foi o ano que eu realmente tive um encontro ali com o mundo dos investimentos, eu sempre fui um excelente poupador. Minha mãe é mineira, meu pai é baiano, e o mineiro, eu sempre ouvi que o mineiro ele tem uma característica de guardar bastante, né? Ele sempre tem, o mineiro é um povo bastante inteligente nesse quesito, apesar deles não ser muito dos investimentos, mas eles trabalham muito, e a família da minha mãe é toda mineira e eles guardam muito dinheiro. E eu herdei isso, né? Essa Legal. Foi a característica que eu herdei da parte da minha mãe. Legal. Dentro da minha casa, meu pai, ele sempre foi uma pessoa que o que ganhava, gastava, né? Meu pai é CLT. Um contraponto aí entre os dois. Meu pai nós nunca tivemos uma renda altíssima. Meu pai era gráfico, hoje ele é aposentado. Sim. Minha mãe sempre foi diarista, hoje ela é aposentada, mas continua sendo diarista também. E eu tive duas figuras dentro de casa, desde a minha infância. A minha mãe, que era mais reservada ali, uma excelente administradora, sempre tinha dinheiro, apesar de ganhar pouco. E meu pai, um contraponto, ele sempre gastou, nunca guardou nada, nunca conseguiu fazer uma poupança ali. E eu cresci com aquele negócio, né, de guardar. Eu lembro até Pegou o lado materno. Isso, eu lembro até que meu pai, ele ia fazer um teste comigo. Ele me dava uma mesada de R$50 e quando dava um mês, ele chegava em mim para me testar e ele perguntava: você não tem um dinheiro para me emprestar, não? Aí eu tinha os R$50 que ele me emprestou. Aí ele pegava e me dava mais 50. Então eu sempre fui uma pessoa que poupei demais. E poupar é diferente de investir, né? Quando você investe, você pega o seu dinheiro e coloca ele para trabalhar para você. Se você pega o seu dinheiro e você guarda, por exemplo, debaixo do colchão, você vai ter o dinheiro. Só que a inflação, ela vai corroer o poder de compra do seu dinheiro. Desvaloriza, né? Desvaloriza com o tempo. A moeda, ela desvaloriza com o tempo. É nisso por isso que é tão importante o trabalhador, independente se ele é CLT, se ele é autônomo, se ele tem MEI, se ele é empreendedor, se ele é herdeiro. Sim. É muito importante saber lidar com o dinheiro. É isso que é legal, né? Porque a gente acha que investidor é aqueles Faria Limers, todo mundo engravatado com terninho e tal. Mas na verdade não, né? Hoje em dia a gente já tá tendo essa visão de que qualquer trabalhador, até o CLT, pode ser um investidor, né? Com um mínimo de dinheiro ali, você já pode começar. Você tem alguma dica, assim, para essas pessoas? Pro trabalhador, por exemplo, aqui do Brás, que é uma região em que a maioria ou é CLT ou é autônomo, né? Como começar? Essa pessoa que não tem essa informação. Porque a Bolsa de Valores, quando você não conhece, ela parece um oceano bastante bizarro, complexo, né? Muito complexo.
Qual a dica que você dá para as pessoas que querem começar nesse meio? Tá. Já emendando com a pergunta que você fez anteriormente, deixar bem claro aqui que eu não vivo de investimento, né? Eu sou CLT também. Então, a minha vida inteira foi de CLT. E eu comecei a investir justamente para não depender de ser CLT o resto da vida. Entendeu? Legal. Porque hoje, o mês passado eu fiz as contas. Eu preciso de mais 25 anos de trabalho para poder me aposentar. E assim, a gente precisa ter alguns motivos para começar a investir. O meu principal motivo é não depender do INSS para me aposentar. Sim. Eu não me enxergo hoje, com 60 anos, 62 anos de idade, dentro de uma fábrica. Acordando ou 4h30 da manhã para trabalhar. Com horário regradinho. Batendo cartão, viajando apenas 30 dias no ano, tendo um tempo limitado ali com a minha família. Sim. E se tudo der certo, né? Se tudo der certo. Porque hoje nós temos aí a regra dos 62 e 65 para quem é homem. Mas a gente não sabe se vai durar. A gente não sabe né? se isso vai mudar. Que é bem provável que não. Bem provável que mude. Hoje a gente tem um rombo enorme da Previdência, né? Sim. É uma dívida que só cresce. A base da pirâmide que sustenta o INSS, ela está cada vez diminuindo. E o topo da pirâmide, que são os aposentados, que hoje a gente contribui com o INSS para manter quem está no topo da pirâmide. Para quem já está aposentado. A gente não recolhe, né? A gente não paga o nosso INSS para financiar a nossa aposentadoria. Exatamente. Não é como aquele dinheiro estivesse guardado, né? Eles estão usando pro... É meio que um acordo, né? Social. Exatamente. Né? O INSS é meio que estão usando, mas a gente não sabe, né? Se vai ter... Porque as pessoas estão tendo menos filhos, né? Principalmente, cara. Eu exatamente. acho que esse é o foco, assim. E é isso. A população vai ficando mais velha. Exatamente. E pro sistema, eu não vou falar pro governo, porque aí a gente acaba entrando num assunto polêmico. Governo A, governo B. Sim. Mas pro sistema não é interessante que haja educação financeira nas escolas. É por isso que hoje apenas 3% do brasileiro ele investe em bolsa. Porque não é interessante. 3%? Apenas 3%. E você tem, por exemplo, o povo americano, 50% dos americanos eles investem em bolsa. Olha. Os europeus, 70% investe. Então eles já crescem com isso na cabeça, né? De que eles precisam e eles investem desde novo. Justamente por conta disso. E você imagina você saber que se você começar a investir com 18 anos de idade, você investir ali R$500 por mês, com 45 você acumula um patrimônio de R$1 milhão, cara. Olha. Aí você fala, 27 anos investindo? Mas para pensar, a gente contribui 35 com o INSS, com um valor muito maior. Sim. E depois dos 35 anos a gente não tem patrimônio nenhum. Exatamente. Eu peguei meu imposto de renda agora, eu vi que eu contribuí com quase R$900 por mês no ano de 2024. Eu não sei quanto que eu vou ver esse dinheiro de volta. Não dá pra saber, mas que legal. Assim, tem um negócio que é muito engraçado, que assim, esses 40 e poucos anos vão passar de qualquer forma. Vão passar. Você querendo ou não. De qualquer forma. Então por que não investir, né? É esse que é o ponto. E uma coisa assim, o brasileiro tá muito acostumado com poupança, né? Por mais com todos os problemas que a gente já teve com a poupança no país, as pessoas ainda continuam tendo esse medo da bolsa, porque é aquele negócio, né? A renda variável e a renda fixa. Você pode explicar um pouco para quem não conhece esse meio, qual a diferença e por que a renda variável, ações, fundos imobiliários, a bolsa de valores, né? Você coloca mais fé nisso do que na poupança ou no Tesouro Direto, por exemplo? Tá. Então, primeiro a gente precisa entender a diferença entre eles, né? Poupança é um tipo de investimento, que assim, eu nem considero como investimento, mas renda fixa, que é o tipo de investimento mais conhecido, né? É o mais cômodo. Sim. Eu mesmo, até os meus 28 anos, conforme eu já expliquei, eu fui um excelente poupador e todo o meu dinheiro eu guardava na poupança. Eu cresci com aquela cultura de que você tem que guardar o seu dinheiro na poupança ou investir em imóveis. Tanto é que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com os 18 anos, 2 anos e 9 meses depois, eu acumulei um capital e eu comprei meu primeiro terreno. Entrei em uma outra empresa,
trabalhei mais 3 anos e meio, com as verbas rescisórias, eu peguei e comprei mais um terreno. Caramba. Mais um terreno. Então eu sempre cresci com aquele negócio de poupar e investir. Só que talvez como eu não conhecia o mundo dos investimentos, eu investia naquilo que eu tinha conhecimento e que eu cresci sabendo que era o que me ensinaram, né? E poupança é o mais popular, né? Só que ele é um tipo de investimento assim que ele é o pior investimento. Por quê? Porque a rentabilidade da poupança, quando você pega o seu dinheiro e coloca na poupança, o que você está fazendo, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, certo? E como que o banco ganha dinheiro de forma bem simplificada? Ele pega o seu dinheiro, ele te paga uma mixaria e ele pega e empresta para terceiro e cobra os juros que os bancos cobram. Então, qual que é o lucro do banco? Esse spread entre o valor que ele te paga e o valor que ele cobra, que é absurdo. Então, isso é uma mixaria. Hoje, o banco paga 0,7% da taxa Selic para quem empresta o dinheiro. Então, não faz sentido você deixar o seu dinheiro numa poupança, sendo que você pode deixar, por exemplo, na própria taxa Selic, investir no Tesouro Selic e receber a própria taxa Selic. E não receber os 0,7%, mas receber o valor integral. Sim. E em termos de risco, em termos de segurança, Tesouro Direto, Tesouro Selic, né? Tesouro Direto, na verdade, é a plataforma onde são negociados os títulos públicos, né? E o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Né? Para você perder o seu dinheiro, o país precisa quebrar. Coisa que até hoje não aconteceu na história. Sim. Agora, banco, ele quebra. E se o Brasil quebrar, por exemplo, se acontecer do Brasil quebrar, os bancos quebram antes. Com certeza, né? Os bancos, porque grande parte... Os bancos internos, né? Vão quebrar, né? Grande parte do dinheiro dos bancos, eles têm que ter alta liquidez. Então, onde que eles colocam? No próprio tesouro. Então, antes de um país quebrar, e tem aquele negócio, né? Vou emprestar dinheiro pro governo, o governo tá ruim, que não sei o quê. Mas, meu amigo, antes o ruim é um ponto, né? Antes do governo quebrar, o banco quebra primeiro. Você pode ficar tranquilo. Certeza. Então, em termos de segurança e em termos de conhecimento, se uma pessoa que é 100% leiga chegar em mim e falar assim, Samuel, eu não sei investir, eu tenho zero conhecimento. O que eu faço? Eu tenho qualquer dinheiro. O que eu faço com o meu dinheiro? Coloca no Tesouro Selic. E, cara, qualquer dinheiro mesmo. Tipo, R$100, né? Se eu não me engano, hoje o valor mínimo é R$35. R$35, qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. É como a poupança, basicamente, assim, né? A gente não ganha o extra e coloca na poupança, só que é colocando no Tesouro Selic, né? Isso. É isso. As pessoas têm medo porque não tá atrelado a um banco, né? Exatamente, é um outro site. Eu acho que ainda engana um pouco as pessoas como essas plataformas funcionam, né? Não sabe como funciona a corretora, né? Talvez a dificuldade, talvez o medo seja em relação à corretora, né? Porque realmente você precisa abrir conta em uma corretora, porque a corretora ela nada mais é do que uma intermediária. Sim. É que ela tem autorização, né, para fazer aquilo, né? Ela faz a ponte entre eu que quero colocar meu dinheiro ali para investir em ativos financeiros e os próprios ativos financeiros. Então ela faz a intermediação. Para eu acessar, por exemplo, os títulos públicos, aos CDBs que são emitidos pelos bancos, as ações, aos fundos imobiliários, eu preciso ter conta em uma corretora. Então, vai ser o meu canal de investimento. E para abrir conta numa corretora hoje é bem simples. Você vai no Google ali, tem diversas corretoras. E para quem, por exemplo, quer começar e não tem conta em uma corretora, dê preferência para corretoras que não cobram taxas de corretagem. Sim, hoje, tem várias, né? Hoje, para você investir no Tesouro Direto, nos títulos públicos, você não paga mais. Não sei se 100% das corretoras não cobram taxa de corretagem. Porque é tudo também digital, né? Então o custo para elas ficou muito barato. Ficou muito barato, né? Mas E você perguntou das ações, da renda variável e da renda fixa. E assim, a renda fixa, ele é um tipo de investimento que você sabe exatamente a forma com que você vai ser remunerado. Sim. Então, por exemplo, se você chega em mim assim e fala, Samuel, eu tenho um dinheiro, eu quero investir, mas eu quero ter um pouco mais de segurança, eu quero ter um pouco mais de garantia. Eu tenho aversão a risco, eu não suporto ver o meu patrimônio oscilar. Renda variável, como é negociado em bolsa, os ativos eles
sofrem oscilações. Então eu falo para você, vai para renda fixa. Tá, mas qual renda fixa? Então vamos fazer algumas perguntas. Você tem prazo de carência? Você precisa de resgatar esse dinheiro em um determinado intervalo de tempo? Não tenho. Por exemplo, eu tenho dinheiro, então eu quero, mas eu preciso desse dinheiro para daqui a um mês. Então você precisa ter alta liquidez. Liquidez nada mais é do que a capacidade que você tem de transferir o seu investimento em dinheiro líquido na sua mão ali. Então, por exemplo, você tem um dinheiro, investir. Amanhã eu consigo resgatar meu dinheiro? Consegue. Então, esse investimento tem alta liquidez. Imóvel é investimento? É um investimento. Mas tem baixíssima liquidez. Quais as chances de você vender um imóvel da noite pro dia ou vender dentro de um mês? E ter esse dinheiro que você investiu na compra desse imóvel na sua mão? É muito mais difícil. Então, ele é um investimento com baixa liquidez. Sim. Então, quando você entra na renda fixa ali, você vai ter... você vai investir o seu dinheiro, você já sabe a forma com que você vai ser remunerado. Então, tem diversas categorias. Investimentos com liquidez diária, que é um investimento que você pode resgatar a qualquer momento. Você vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor. Agora, se eu pergunto para você, você vai usar esse dinheiro quando? Aí você fala assim, eu tenho certeza que eu não vou usar esse dinheiro dentro de 6 meses. Opa, então, pega essa grana e coloca num CDB que tem uma carência de 6 meses. Só que durante esse período você não pode mexer no seu dinheiro. Só que você vai trocar esse período maior que você vai estar deixando no seu dinheiro investido, você vai ter uma rentabilidade maior. E tenho dinheiro, mas eu vou deixar 1 ano. Tem um tempo maior. Opa, então pega um CDB que tem tem um pouquinho menos de liquidez, porque você vai poder pegar o seu dinheiro somente maior, né? Só que você vai pegar uma taxa maior. E dentro das categorias de título de renda fixa, tem a forma com que você é remunerado. Que ela pode ser pré-fixada ou ela pode ser pós-fixada. Pré-fixada é uma taxa fixa, ela não muda. Então, por exemplo, você vai emprestar o seu dinheiro ali para resgatar ele daqui a 1 ano a uma taxa de 12% ao ano. Ponto. Sim. Se a inflação subir, se a taxa Selic subir, se ela cair, se ela descer, independente de qualquer coisa, você vai receber os 12% acordado. Ela já é uma trava, é uma taxa pré-fixada. Já os títulos pós-fixados, eles são indexados ou a inflação ou a própria taxa Selic. A gente estava aqui falando antes, o Igor, que está fazendo os cortes aqui, ele teve um problema muito grande quando ele se mudou para São Paulo. Ele deixou dinheiro investido sem a liquidez diária, né, com o negócio fixo para daqui 2 anos, para sacar daqui não sei quanto tempo. E ele tinha uma proposta de emprego aqui e não deu certo. Ele veio para São Paulo e ficou basicamente sem nada. Eu acho que esse é um problema assim, que acontece bastante e muita gente que é leiga em investimento não tem essa informação, não sabe como cuidar disso. Qual a dica que você dá para o Igor, para tantas outras pessoas que sofrem com isso, né? De não prestar atenção nesses detalhes que tem, né? Principalmente na renda fixa. A dica ela é bem simples e objetiva. A reserva de emergência. Reserva de emergência ela é primordial para quem quer ter sucesso no mundo dos investimentos. Então, assim, a primeira coisa que você deve fazer depois que você decidiu começar a investir é fazer a sua reserva de emergência. Ela na verdade, vai ser a sua caixinha de primeiros socorros financeiro. Então, como que você monta como que você faz uma reserva de emergência? Você vai sentar, você vai pegar um papel, uma caneta e você vai anotar todo o seu custo mensal. Todo o seu custo mensal. Suas despesas fixas e suas despesas variáveis ali. Quanto que você precisa para se manter durante o mês? Vamos supor, R$2.000, hipoteticamente. Você vai pegar esses R$2.000 e vai multiplicar por 6. Esses 6, se você se sentir mais confortável, se você for um autônomo, é melhor que ele seja 9, para você ter uma garantia um pouco maior. Entendi. Quanto maior a sua reserva, mais seguro você vai estar, mais amparado você vai estar. Então você multiplica por 6. Então, 2.000 vezes 6, R$12.000. Essa tem que ser a reserva de emergência. E onde que a pessoa vai colocar esses R$12.000? Em um local em que tenha liquidez diária, ou seja, se a pessoa precisar desse dinheiro amanhã, ela
tem que conseguir pegar esse dinheiro. Ela tem que conseguir pegar. Sim. Porque ela é para cumprir imprevistos. A reserva de emergência, ela serve como uma caixinha de primeiros socorros. Aconteceu um imprevisto. É um cofrinho, né? Basicamente. Né? Aconteceu um imprevisto, tenho dinheiro? Tenho. Vou pegar aqui. E assim, é um cofrinho, mas ele está investido, né? Está investido. Ele está ganhando ali, isso. Né? Tanto é que o segundo critério para você colocar o seu dinheiro num bom lugar, o primeiro é alta liquidez, o segundo tem que render no mínimo 100% do CDI, tá? Sim. No mínimo 100% do CDI ou a própria taxa Selic. Sim. E o terceiro critério, se você for colocar num CDB, ele tem que ser de um grande banco. Para você não correr o risco de, por exemplo, investir, por exemplo, fazer a sua reserva de emergência num banco pequeno, que está pagando ali, tem liquidez diária, mas está pagando ali 130% CDI. Opa, tá muito acima do normal. Muito acima, né? Tá muito acima do normal. Só que o risco é maior também. Não existe milagre, né? Não existe milagre. E tem isso, né? Se os juros que você vai ganhar alto, ou se a rentabilidade é alta, o risco é maior. Isso é fato. O que você menos tem que se preocupar com a reserva de emergência, parece até brincadeira, mas é a rentabilidade. Você precisa se preocupar mais com a liquidez e a segurança. Liquidez e segurança. A rentabilidade acaba sendo o último dos pilares. Né? Todo investimento ele tem 3 pilares. Liquidez, rentabilidade e segurança. Desses 3, você tem que abrir mão de um. Você não consegue ter os 3. Não dá pra Você não consegue ter os 3. Quando você vai para renda variável, por exemplo, você tem liquidez, você tem rentabilidade, porque o potencial de valorização da renda variável é muito maior, só que você não tem segurança. Sim. Então você abre mão do pilar de segurança em troca de rentabilidade. Falando nisso, falando em renda variável, vamos entrar nessa. Você fala muito sobre dividendos, né? Hoje em dia eu acho que é tipo conteúdos que a gente mais vê no seu Instagram e tal. É você falando sobre dividendos, empresas que pagam bons dividendos e empresas perenes, né? São empresas que são seguras de você colocar seu dinheiro ali. E eu acho que esse é um bom ponto. Você falou, né? Se você tem medo do risco, investe em renda fixa. Eu já vi um investidor falando assim, se você tem medo de ver esse negócio, o seu dinheiro oscilando, desinstala o aplicativo, que aí você não vai ver ele oscilando. Porque é isso, se você investe em empresas perenes, empresas confiáveis, esse dinheiro, ele tá num lugar confiável, né? Que dica você dá para essas pessoas? Como arriscar? Como perder um pouco desse medo e falar assim... Vou investir em um banco, vou investir em um Santander, que também assim como um governo, é difícil o Santander quebrar, né? Porque, cara, é um dos maiores bancos do mundo e tal. Exatamente. Tem possibilidade? Tem. Mas se você vai pegar uma Petrobras, por exemplo, a gente já viu, né? Teve 1 milhão de problemas com a Petrobras, mas não quebrou, né? Ela não é que ela acabou. Qual dica que você dá para as pessoas que querem investir em ações? Ou em fundos imobiliários, né? Até. A dica que eu dou é exatamente essa que você falou. Para quem está começando, investir em empresas já consolidadas. O Banco do Brasil, por exemplo, tem mais de 200 anos de história. A chance de um Banco do Brasil, apesar de ser uma empresa estatal, quebrar, existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Como tudo, né? Alguém sabia que ia ter uma pandemia mundial em 2019? Quais as chances de acontecer? Exatamente. Eram mínimas, ninguém conseguiria prever algo, mas aconteceu. Sim. Hoje o Banco do Brasil está de pé. É um dos maiores bancos do país, é um banco que só cresce, é um banco de um setor perene, setor financeiro é um setor perene. Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. O setor financeiro é um dos países mais... Setor financeiro, assim, setor perene é todo aquele setor que, independente do que acontecer na economia, ele precisa existir. Sim. Energia elétrica, por exemplo. É um setor perene. Independente da gente ter tido pandemia ou não, a energia ela precisou continuar chegando na tua casa. Sim. O boleto da conta de energia continuou chegando lá na sua casa. Então, setores perenes, eles são os últimos a entrar numa crise e os primeiros a sair. Então,
Então, a maioria ganha com a crise também, né? Ganha com a crise. São setores já consolidados, são setores que geralmente não já passaram pela fase de crescimento, então eles costumam remunerar muito bem os seus acionistas. Sim. Porque quando a gente vai investir em ações, a gente tem duas estratégias, né? Você investir em empresas menores, que não pagam dividendos, mas que retêm o lucro e reinveste na própria empresa. Sim. Certo? Isso é uma estratégia bacana também, para quem gosta. Agora, o meu foco, Samuel, é investir em empresas já consolidadas, em empresas setores perenes, setores financeiros, setor de seguro, setor de energia elétrica, de saneamento básico, telecomunicações, são empresas que a gente precisa. Sim. São necessidades especiais, necessidades que a gente precisa no nosso... São básicos, né? Necessidades dia -dia, básicas do nosso dia a dia. E essas empresas, elas já atingiram a sua fatia de mercado ali. Elas não conseguem crescer muito. Exatamente. Então, elas costumam distribuir muitos dividendos aos seus acionistas. E a regra é simples. Quanto mais ações você comprar, mais você vai receber dividendos. Você vai ganhar, né? Comprou uma ação, você se tornou sócio da empresa. Exatamente. Eu acho que essa é uma boa visão, né? Você pensar que você é um sócio da empresa. Exatamente. Não é apenas você colocou o seu dinheiro ali. Você tem que ter essa visão do tipo, cara, você tá ganhando ali, você comprou, então você tá usufruindo daquela empresa, né? Você tem que ter a visão de sócio, você tem que ter a visão de longo prazo. Exatamente, longo prazo você também. Você tem que ter a visão de futuro. Então, essas empresas, elas crescem. O Banco do Brasil continua crescendo. Itaú continua crescendo. Sim. Continua tendo lucro. Santander continua tendo lucro. Bradesco, a BB Seguridade. São empresas já consolidadas que pagam bons dividendos. Então, é igual você falou, nós falamos. Existe o risco? Existe o risco. Sempre vai ter. Só que eles são riscos que a gente consegue, analisando o histórico da empresa, ter um pouco mais de previsibilidade ali, entendeu? E sobre fundos imobiliários? Qual a diferença? Fundos imobiliários e ações? E eles são considerados renda fixa ou renda variável? Tá. Fundos imobiliários é mais uma categoria de investimento de renda variável, só que ele trabalha no mercado imobiliário. Então, financia o mercado imobiliário. Então, como é que funciona um fundo imobiliário? Um fundo, ele capta recursos, né, por meio dos investidores. Sim. Pega esses recursos. Aí você tem fundos imobiliários com diversas estratégias. Uns vão investir na compra de galpões logísticos, outros vão investir na compra de hotéis, outros vão investir na compra de hospitais, outros vão investir na compra de lajes corporativas. Que são os escritórios, Que são os escritórios. E assim, eles compram esses imóveis, alugam esses imóveis e pegam esses aluguéis e repartem aos seus cotistas. E quem são os cotistas? Todo aquele que tem interesse, comprou, tem vontade em comprar as cotas que são negociadas em bolsa. Então, eles captam recursos, fracionam esse capital, esse patrimônio líquido em cotas, colocam valor por cada cota e colocam à disposição do mercado para quem quiser comprar essas cotas através da bolsa de valores, através de uma corretora. Você vai comprar suas cotas e vai receber os seus aluguéis mensais. Então, ele é um tipo de investimento também de renda variável, porque como as cotas são negociadas em bolsa, os preços oscilam. Você paga, por exemplo, hoje R$100 em uma cota, daqui 10 minutos ela não vai estar mais R$100. Ela pode estar 101, como ela pode estar 99. Então, para quem tem aversão a risco, também não é a porta de entrada ali. Só que comparando com as ações, ela tem muito menos volatilidade. Muito menos volatilidade. Você pegar uma Vale ali, ela oscila muito mais do que a cota de um fundo imobiliário. Só que um fundo imobiliário, ele tem mais previsão de receita. O dividendo cai ali todo mês na sua conta. Todo mês. Todo mês. Você realmente... É um aluguel, né? É um aluguel. Você realmente está comprando uma fatia, nem que seja bem pequena, de um imóvel. Só que não é, por exemplo, uma casa,
Você está comprando, por exemplo, uma fração de um shopping center. Você está comprando uma fração de um prédio de 20 andares localizado em Moema, no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro. Então, além de você investir em imóveis, que é algo que é muito bom no Brasil, você está investindo em imóveis de altíssimo padrão. Exatamente. Altíssimo. Óbvio que tem fundos imobiliários que têm imóveis ruins no seu portfólio, mas hoje, se a gente entrar na bolsa, a gente tem aí mais de 570 fundos imobiliários negociados. Aí você vai fazer uns filtros ali e você vai escolher aqueles fundos imobiliários que... É a mesma coisa que você comprar uma casa, um apartamento. Só que é isso, né? Você está comprando a fração de vários apartamentos juntos, exatamente, né? Então, basicamente... Por exemplo, se você comprar um apartamento e você não conseguir alugar ele, a vacância ali é 100%, né? Exatamente. Você não consegue ganhar nada. Agora, se você compra uma fração de um prédio, né? Tá dividindo entre todos aqueles escritórios, né, que estão pagando o aluguel. Basicamente é isso. Né? Exatamente. Comparando com os imóveis pela via tradicional, as vantagens elas são assim absurdas. É que hoje a galera mais velha, né, no Brasil tem esse negócio, né? Você quer investir, compra um apartamento, financia um apartamento, fica ali 20 anos pagando. E a gente, né, vamos colocar nós dois na mesma geração, mais ou menos, mas a gente já tem essa visão diferente, cara, né? Dos nossos pais e avós, né? Que investiam num terreno, né? Obviamente ainda funciona essa forma. Só que com os fundos imobiliários, tem quanto tempo os fundos imobiliários no Brasil? Não sei se mas não sei se passa dos 20 anos. Então é uma coisa super recente. Então tem isso, né? As pessoas ainda estão conhecendo, né? Nunca quebrou um fundo imobiliário no Brasil, né? Não, que eu saiba. Então nunca teve um fundo imobiliário que... Então assim, a gente tá conhecendo ainda e tá vendo que é uma coisa boa, né? Isso. Eu acho que basicamente é isso. Outra coisa, eu queria que você contasse alguma história sua que você considerou um erro financeiro que você teve, algum investimento que você pudesse voltar atrás, você falava assim, ó, não deu certo, assim como teve a história do Igor, teve alguma coisa parecida, mesmo que seja no seu começo de investimento, o que você faria diferente, o que você mudaria? Com certeza. Eu acho que o principal erro foi no início. Como eu estava ali naquela fase de absorver muito conteúdo, de ver muito vídeo no YouTube, eu comprei ativos, comprei fundos imobiliários, porque vi um influenciador falando desse fundo imobiliário. Mas investi sem conhecer, assim. Eu falei, fulano falou, o grande influenciador falou, eu fui lá e comprei. A minha sorte é que eu comprei um bom fundo imobiliário. Ele não era ruim, só que eu paguei muito caro. Sim. Paguei muito caro para ele. Na época foi muito caro o valor que eu paguei. Que a gente tem que olhar isso também, né? Assim, às vezes você tem, por exemplo, dá uma crise, o valor do investimento tem o valor patrimonial, né? Exatamente. Se puder explicar um pouquinho disso também. Um dos indicadores que ele funciona bem para fundo imobiliário é o preço sobre o valor patrimonial. Que é assim, se eu pegar esse celular aqui, vamos supor, ele custa R$2.000. Esse é o valor patrimonial dele. Sim. Só que vamos supor que a Apple fala, gente, esse modelo aqui, nós vamos fazer uma edição ilimitada. Uma edição limitada. Ele vai custar 3 mil. Só que ele custa 2. Nós vamos vender a 3. Por quê? Porque ele tem escassez ali. E o mercado, né, vai junto, né? Vai junto. Basicamente. Então o preço sobre o valor patrimonial é o valor justo. É o valor justo. Sim. É o valor justo daquilo. Essa xícara ela tem um valor justo. Eu não sei se é R$5, eu não sei se é R$10, mas essa xícara ela tem um valor justo. R$10. Se alguém chegar aqui e falar, eu quero comprar, você fala, não quero vender não. Eu falo, não, mas eu pago. Se ela for R$10, o cara falar, eu pago R$15. Você fala, então o valor justo dela é 10, eu vou vender a 15. Tô ganhando 50% em cima. Entendeu? E nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Tem um valor justo das cotas. Então, se uma cota custa R$100, ela está sendo negociada ali no mercado a 110, ela está com 10% de ágio. Então, quem comprar está pagando
10% mais caro do que realmente aquilo que aquela cota vale, tá? Então, eu, como investidor, eu não invisto em fundos imobiliários que estejam negociados com P sobre VP acima de 1,05, que é 5% de ágio. Então, o fundo ele tem que ser muito bom para eu pagar 5% acima, né? Do valor justo dessa cota. Entendi. O ideal é comprar abaixo. Tá? Sempre abaixo. Né? Hoje a gente está vivendo um cenário aí de queda dos fundos imobiliários já há meses aí. E quem comprou fez bom negócio. Fez um bom negócio. É um bom momento de comprar, né? É um bom momento. Porque tá abaixo. Não significa que a empresa seja ruim, né? É exatamente isso. Tá abaixo do que realmente vale, né? A gente tem que ter essa noção. E aí, sobre isso, né? Você falou desse influenciador. Você tem algum lugar, alguma dica onde você pesquisa essas informações? Além do seu canal, obviamente. Uhum. Onde você pesquisa essas informações? Para uma pessoa que não conhece. Onde ela vai atrás para não cair numa cilada? Ou de alguém que, sabe, falou alguma coisa e não tinha nada a ver. Qual o melhor? Tem algum site, algum lugar? Por onde você vê essas informações? Hoje existem várias plataformas sobre investimento. Eu uso bastante o site Status Invest. Sim. Mas tem o Club FI, tem o Founders Explorer. São todos confiáveis? São todos confiáveis. Sim. São todos confiáveis. Porque assim, eles não vão dar opinião. Tá? São sites que eles vão fornecer as informações sobre os ativos. Agora, se você quiser saber opinião sobre um determinado ativo, aí você vai ter que ir para o YouTube. Você vai para o YouTube e... Então, por exemplo, você está querendo ali comprar uma ação. Petrobras, um exemplo. Uhum. O que eu faria? Pega ali coloca lá no YouTube, Petrobras está valendo a pena? E vê uns 10, 15 vídeos. Vê a opinião de... Não pega nem um nem dois, cara. Pega bastante. Não pegue aquela opinião que vá ao encontro daquilo que você quer fazer. Então a pessoa ela quer comprar ações da Petrobras. Então ela vai lá no YouTube, ela quer achar alguém que está falando bem da Petrobras. Pode ter 10 falando mal, mas se tem um, ela vai... Isso, exatamente. Então a gente tem que ter o senso crítico, a gente tem que ser racional em buscar informação e tá aberto a mudar de ideia ou mudar de plano se a gente vê que aquilo não vai... Porque vai muito aquilo da intuição, né? Vou comprar Magazine Luiza. Magazine Luiza é um exemplo típico disso. Aconteceu... Há 2 anos atrás, eu tinha colegas que trabalhavam... Todo mundo falava. Tava trabalhando comigo. A ação da Magazine Luiza bateu ali R$25, meu. O P sobre VP tava dando 300. Preço sobre o valor justo, mais de 300. E os camaradas comprando, eu falei, a empresa não tem fundamento, o setor é de varejo. Já é complicado, né? O setor já é complicado. Não, mas tá todo mundo, valorizou mais de 10 mil vezes. E teve gente que ficou rico com o Magazine Luiza. Vendeu na hora certa, porque comprou lá atrás e vendeu na hora Só que a gente não sabe o topo. Até onde vai, né? Você acertar o fundo e o topo de um ativo é praticamente impossível. É mais fácil você acertar na mega do que você acertar o fundo ou o topo de uma ação. de onde começa, porque se a gente soubesse, a gente ficaria rico. Falar, essa ação vai bater R$1. Aí eu vou e compro. Ela vai bater R$20 daqui a 1 ano. Eu vou lá e vendo. Aí é fácil fazer isso. E foi uma época que aconteceu meio tudo junto, né? Teve a Magazine Luiza e depois veio aquele rombo das Americanas. Exatamente. Cara, problema nas Casas Bahia. Viu que todo mundo ali ficou num setor de varejo todo, né? A gente vê que não é um setor perene, né? Então, exatamente. É um setor bem variado. É um setor bastante complicado, bastante. Tem que saber muito, tem que saber ser da área ali, né? Eu acho que pra você investir um negócio nesse. E aí, falando em altíssimo risco, você investe em criptomoeda? Não invisto em criptomoeda. Não invisto. Você não aconselha? Eu aconselho a investir. Tanto é que hoje eu já estou com uma mente um pouquinho... Como meu patrimônio está... Assim, a gente vai investindo, o nosso patrimônio vai aumentando um pouquinho mais e a gente acaba... Tem mais possibilidades. Separando ali uma fatia do nosso patrimônio e alocando em ativos de altíssimo risco. Não tem problema nenhum. O grande problema é você pegar todo o seu dinheiro e apostar. E apostar. Como se fosse um tigrinho, né? Como se fosse um tigrinho. E a gente tem que tratar investimento como algo muito sério. Investimento é algo sério. Então, eu sou totalmente a favor
de alguém que já está investindo ali, já tem a sua reserva de emergência, já tem um pouquinho de renda fixa, já tem um fluxo de dividendos mensais ali legal, já tem uma carteira com bons fundos imobiliários, com boas ações, a partir para criptomoeda. Aí você pega e separa ali, ó, de 0,5% a 5% do meu patrimônio, eu vou diversificar. Sim. Eu vou incluir criptoativos no meu patrimônio. Estratégia totalmente... E estudar, né? Estudar. Eu acho que o principal para todo investimento é estudar. Você tem que saber o que você está lidando. O grande problema das criptomoedas é que a gente não consegue ter fundamento para saber qual que é o preço justo de uma criptomoeda. Por exemplo, o Bitcoin. Qual que é o preço justo de um Bitcoin? A gente não sabe. Né? A gente sabe que é um tipo de ativo que hoje é considerado uma reserva de valor. A gente pode até considerar como o ouro digital aí. Sim. A gente sabe que há uma tendência muito forte, cada vez mais o uso, né? E a gente sabe que é um produto escasso. Se não me engano, o máximo de bitcoins que podem existir são 21 milhões de bitcoins. Ele tem um fim, né? Tem um fim. Não é que ele é infinito, né? Então... Não é infinito. Então, ele vai ser um produto cada vez mais escasso. E quando chegar nessa escassez, à medida que ela vai aumentando, o seu preço vai aumentando. Só que pelo fato da gente não saber qual que é o preço justo de um Bitcoin, eu prefiro, tá? Isso é estratégia minha. E não existe estratégia 100% certa ou 100% errada. É igual eu falei, tem investidor que gosta só de renda fixa, tem investidor que não gosta de renda fixa e só gosta de renda variável. Se um senhor, por exemplo, chega em mim e fala assim, ele tem 70 anos de idade, fala, eu só quero pegar o meu dinheiro ali e guardar ele de uma forma segura, que tenha liquidez ali, ó. Deixa no Tesouro Selic. Sim. Deixa no Tesouro Selic. Não tem porquê, né? Tá tranquilo. Você não precisa sofrer, perder o sono, colocar em renda variável. Mas por quê? Por conta da idade dele e por conta da estratégia dele. Sim. Agora, a gente é mais novo, a gente pode, por exemplo, pôr um pouquinho mais o pé no risco. Entendeu? Então, a gente vai colocar uma parcela um pouco maior em renda variável. Tentar alguma coisa nova. Tentar alguma coisa mais arriscada, colocar um pouquinho de criptomoeda, desde que a gente determine um limite para isso, desde que a gente coloque um capital que, por exemplo, Bitcoin virou pó da noite pro dia. Tranquilo. Se perder 2%... Se eu perder 2% do meu patrimônio, cara, eu tô tranquilo. Então, não existe um investimento. Qual que é o melhor investimento? É a pergunta que eu mais recebo. Ou qual que é o melhor investimento? Cara, eu não consigo te dizer. Porque eu tenho R$2.000 hoje. Onde que eu invisto? Cara, eu vou investir aonde que eu acho que eu devo investir. Mas qual que é o seu cenário econômico? Você tem dívidas? Você já tem reserva de emergência? Sim. Você tem aversão a risco? Você entende do assunto? Você sabe sobre ações? Você sabe sobre fundos imobiliários? Então, como que eu vou falar, por exemplo, se você me der 2.000 hoje eu vou comprar cotas de fundos imobiliários ou de ações. Vou ver ali minha carteira, vou ver qual que está me oferecendo a melhor oportunidade dentro dos ativos que eu já tenho na minha carteira e vou investir com base na minha estratégia. Agora, você tem a sua. Precisa entender a sua estratégia. Então, não tem o melhor investimento. E depende também dos sonhos, né? Porque tem gente que quer comprar uma casa própria. Exatamente. Quer comprar um carro, né? Então, assim, é muito variável, né? Para uma pessoa, por exemplo, se você chega em mim e fala assim, Samuel, eu quero comprar um carro daqui 2 anos. Eu quero casar daqui 3 anos. Eu quero guardar dinheiro. Como que eu vou fazer? A única certeza que eu vou te passar é de que você não deve colocar o seu dinheiro em renda variável. Você não vai colocar o seu dinheiro lá. Por quê? Porque se você investir hoje, você vai precisar desse dinheiro daqui 3 anos. Que já vai precisar, como você já sabe que você vai precisar desse dinheiro daqui 3 anos, você não pode correr o risco de daqui 3 anos você resgatar um valor menor do que o valor que você investiu. Sim. Então você investiu, saiu do seu bolso ali durante 3 anos, você investiu R$50 mil. Aí no dia que você vai precisar do dinheiro tem 49 por conta da desvalorização dos ativos, não faz sentido. Sim. Então quando você tem um prazo para resgatar esse valor, vai para a renda fixa. A renda fixa, aí você pega lá um CDB que te ofereça uma rentabilidade um pouco maior, mas que o seu dinheiro vai ficar lá travado por 2 anos e meio, 3 anos. Sim. É claro que se você precisar desse dinheiro antes, você tem esse risco também. Você tem que ter certeza de que você não vai usar esse dinheiro durante esse período
de 3 anos. E nisso também tem o contrário, né? A gente vê muito jovem hoje em dia se empolgando nisso aí, indo no que a gente chama de day trade. Ou indo nessas opções binárias, né? Que é aquele negócio que acontece em minutos. Você investe nisso? Você recomenda esse tipo de investimento? O que você acha desse tipo de investimento? Eu encaro o day trade como jogatina, né? Como jogatina. Pra ser bem objetivo, assim. Né? Eu comprei no início, eu fiquei tentado. Porque quando a gente... É muito tentador. É tentador. O retorno é muito alto, né? Porque no começo, quando a gente está consumindo muito conteúdo sobre investimento, o algoritmo começa a te entregar conteúdos sobre investimento. E o day trade, ele se enquadra nesse nicho. Sim. Então, começou a chegar muita informação para mim ali. Um ativo que valorizou 3.000% ao ano. Se você investir, você vai ganhar 5% ao mês, que não sei o quê. Eu comprei um livro sobre análise técnica para aprender, para estudar os padrões. Estudar o gráfico, né? Estudar análise gráfica, padrões de candle, suporte, resistência, Fibonacci, traçar Fibonacci. E assim, eu parei de ler o livro porque tratava muito de probabilidade. Então, por exemplo, a probabilidade disso aqui dar certo é 50%. Peraí. Aí vem os defensores do day trade falar, não, você tem que estudar muito. Você tem que treinar muito. Então, peraí. Então, se eu te der uma moeda e falar assim, treina lançamento de moedas. Você vai ficar 1 ano treinando, até você vai lançar 50 vezes. Tem que dar 50 vezes cara. Não vai dar 50 vezes cara. A pessoa pode treinar lançamento de moeda o tempo todo que nunca vai dar todas as vezes cara. É a mesma coisa. Day trade ali, você não consegue saber o que passa na cabeça do mercado, o que passa na cabeça dos investidores. E day trade, para quem não sabe, é um tipo de negociação que você compra e vende ativos no mesmo dia. Sim. Então você compra um ativo lá, paga R$10 numa ação, então você aposta que ela vai chegar a 11. Aí quando ela chegar no 11, você pega e vende. Basicamente é isso. Então você ganha R$1 vezes o número de ações. É uma aposta mesmo. É uma aposta. Realmente uma aposta. Eu vi até um estudo numa universidade americana falando que o day trade ativa no cérebro o serotonina, que é o mesmo hormônio que é quando você usa droga ou quando você está no cassino. É um tipo de droga e as pessoas se viciam. É realmente perigoso, assim, porque você fica torcendo para que aquilo aconteça. Então tem gente que fica o dia inteiro no computador naquele vício, né? Exatamente. Que é um vício, é um perigo. Tem gente que comete... já tirou a própria vida por conta desse tipo de prática. De cada vez querer colocar mais dinheiro. Porque assim, a pessoa entrou. Aí ela ganhou. Aí ela, caramba, deu certo. Aí ela vai e dobra a aposta. Aí ela vai, em vez de ela tirar o que ela ganhou e colocar só o que ela vai... Em vez de ela tirar o dinheiro que ela investiu e ficar só com o valor que ela ganhou ali, beleza. Só que o que ela faz? Ela ganhou uma vez, vou de novo. Aí ela ganha de novo. Ela vai a terceira, ganha de novo. Ela vai só aumentando. Sim. Só que chega uma hora, quando ela perder, o tombo vai ser enorme. Então, isso que é o problema. E quando perde, é a mesma coisa. A pessoa, ela se sente... Ela sente a necessidade de resgatar o valor que ela perdeu. Ela não tem condições emocionais para parar. Então, ela começa ali no day trade... Não tem essa noção. Né? Ela começa no day trade, ela perde R$50. Essa perda de R$50 vai incomodar ela. Ela fala, eu preciso resgatar esses R$50. Vou fazer de novo. Ela perde mais 50. Ela vai perder mais 50. É uma aposta. Aí ela, caramba, eu perdi 100. Ela vai... Só que nisso, é um poço sem fundo. A pessoa vai entrando, quando vai ver, ela perdeu todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Bom, é isso. Samuel, muito obrigado. O papo foi muito legal. Espero que para todo o nosso público tenha entendido um pouco mais de investimento, tenha ficado com essa vontade, né, de procurar, de ir atrás e principalmente de estudar, né? Que eu acho que esse que é o principal. Exatamente. Assim, estudar sobre investimento para entrar e saber que é seguro, né? Se você tem conhecimento daquilo, você tirar ali meia hora do dia para procurar no YouTube, né? Para ler alguma coisa ali, ficar por dentro e tal. Aí eu quero que você dá um recado para o nosso público. Já coloca suas redes.
Porque lá, gente, ele fala lá onde ele investe, em quais empresas ele investe, como é que funciona a carteira dele. Então, se você quer alguém confiável, cara, eu sigo ele há muito tempo, eu posso dizer que ele é muito confiável. Então, por favor, fala suas redes e que última dica você quer deixar para o nosso público aqui do Coração do Brás? Bom, a primeira dica para quem não investe, invista, comece a investir. Investir é libertador, investir garante o futuro, investir é liberdade, investir é tudo, assim, é tudo. Hoje no Brasil, principalmente, se tornou uma necessidade, não é mais algo que a pessoa, ela decida não fazer. Então, se tornou uma necessidade. Realmente, o brasileiro, ele precisa começar a investir, senão ele vai ficar escravo da maior, vamos dizer assim, a maior pirâmide financeira, que é o INSS. Então, independente da sua profissão, do seu cargo, se você se você é trabalhador CLT, se você é autônomo, sucessor, herdeiro, você precisa aprender a lidar com dinheiro. Tá? Então, essa é a dica que eu dou. E as minhas redes sociais, Samuel Silveira Lima, tanto no YouTube quanto no Instagram, no TikTok. Quem quiser me acompanhar lá, a gente abre bastante caixinha de pergunta, a gente compartilha os nossos resultados, que é para mostrar, né, que realmente funciona. Que é real, né? Eu sou CLT e a gente tem aquele negócio de que precisa ser milionário para começar a investir, precisa ser milionário para ter dinheiro. E não precisa. Eu sou CLT, reservo uma parcela do meu salário, invisto e distribuo conteúdo nas redes sociais, compartilho os meus resultados, que é para estimular, que é para incentivar pessoas que estão na mesma situação que eu a começar a investir também. Legal. Esse foi Coração do Brás, aqui diretamente do Shopping VHT. Muito obrigado, Samuel. E até a próxima.